E aí, turma, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Josiel e nós vamos, nesta aula, falar um pouco sobre o Rio Caim e a questão com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul lá em 2024. Já quase um ano deste grande problema. O que a gente vai analisar? As encostas do curso superior deste rio. Este rio ele vai ter sua foz lá no Rio Jacuim. A gente começa aqui na região do Parque da Cachoeira, entre São Francisco de Paula e Canela, e a gente vai ver que ao longo do leito do rio Caim teve muitos deslizamentos de terra. Os deslizamentos, você já sabe, tem causa natural, que são as chuvas intensas que encharcam o solo, somando isso ao terreno inclinado. Agravando essa situação, tem as causas antrópicas, que são provocadas a partir do momento que o ser humano age. Então, quando ele age, ele desmatando, ele vai abrir espaço para uma maior probabilidade de ter deslizamentos. Pois bem, o que a gente vai perceber no percurso do rio? A gente nota que ele faz as curvas de acordo com o relevo. Isso fica bem claro. E é um terreno com muitos morros. É um terreno bastante íngreme. E o rio Caim, nessa parte aqui, ele é usado muito para o turismo. Desde ir nos parques para se banhar em suas águas, até mesmo aqueles mirantes que vocês vão encontrar ali em Canela. O que nós vamos ter? Boa parte do rio Caim, ele é isolado e inacessível e tem muita mata preservada. Porém mesmo, os deslizamentos ocorreram em partes que o ser humano não está, o ser humano não consegue alcançar, a não ser que chegue lá embaixo por algum meio de locomoção, que seria fazendo trilha a pé, e consiga desbravar o caminho. Pois bem, pessoal, aqui é um grande cartão postal lá de Canela, aqui o Vale da Ferradura. Eu já visitei o Vale da Ferradura várias vezes antes da criação do Sky Glass. Essa área aqui, o que se verifica? É uma área bem preservada, de difícil acesso. Antigamente tu podia fazer uma trilha até essa região aqui da cascata do Caçador. Isso aqui tudo era vegetação intocada. O rio lhe arrastou muito do que tem nas suas margens e, além disso, o deslizamento derrubou os sedimentos aqui no rio e a água levou junto. Essa parte aqui da cascata do Caçador, toda essa parte aqui, se vocês encontrarem fotos na internet, vocês vão ver que tudo isso aqui foi arrancado pela força da água do rio Caim. Saindo dessa parte aqui, então se você vai lá no Sky Glass, você vai perceber bem esse grande deslizamento que aconteceu nessa área bastante intocada pelo ser humano. Indo adiante, o que nós vamos perceber? Mais deslizamentos. Tem um parque aqui perto que é o Parque dos Cânions, que é um pouco antes do Sky Glass, que te permite fazer uma trilha até o rio Caim. E quando tu faz essa trilha até o rio Caim e você vê como ele é mesmo, você percebe que é uma área onde o ser humano praticamente ele não está presente. Só realmente quem faz trilha, que quer conhecer, que quer ver, vai lá e conhece. Então o rio ele vai fazendo meandros de acordo com o relevo e num relevo muito inclinado. E o que vai acontecendo? Muito deslizamento. Os deslizamentos, eu já falei para vocês, vão levando mais sedimentos para o rio e o rio vai levando e espalhando pelo caminho, ok? Muitas vezes eu já falei que esses movimentos de massa, esses deslizamentos, eles têm as suas importâncias. Por exemplo, quando eles ocorrem, mais uma vez aqui, quando eles ocorrem, eles expõem a rocha. Expondo a rocha, e a rocha começa a sofrer mais intemperismo, isso renova o solo. E muitos desses locais de deslizamentos que a gente passa, a gente consegue ver em muitos locais do Rio Grande do Sul, pelas estradas onde eles ocorreram com frequência, onde tinha terreno inclinado, estrada na beirada,
dá para perceber que a vegetação ela já começa a se recuperar, começa a surgir uma nova vegetação nesses locais onde teve deslizamentos. Eu estou mostrando aqui, a gente está passando pelo leito e vocês vão percebendo que tem muito movimento de massa, muita terra mexida. O que facilita? Tá? Essas áreas aqui tem muitos arroios, afluentes, isso também facilita. Esse solo avermelhado, um solo argiloso, está muito ligado ao tipo de rocha que tem aqui na região mais ao norte do Rio Grande do Sul, que a gente chama de Planalto Meridional, que é um basalto que acaba contribuindo para a formação desse solo argiloso, um solo que quando encharcado fica muito pesado também e assim contribui para o movimento de massa. A gente já fez uma aula só sobre deslizamentos, procura aí no canal que você vai ver. Bom, aqui a gente começa a perceber que começa a aparecer também situações das estradas. Vocês viram ali que tinha ponte e tudo mais, só que começa a aparecer deslizamentos que são mais visíveis ao ser humano, porque tem a estrada. E obviamente onde fica mais plano, a gente está vendo aqui, o que acontece? Onde ficou mais plano pela força da água do rio, obviamente, o que aconteceu? Onde teve espaço, o rio se espalhou e provocou, então, aquela situação de assoreamento. Aqui essa estrada por um tempo ficou literalmente bloqueada, muitas estradas estão ainda em reforma no Rio Grande do Sul. O deslizamento bloqueou essa passagem. O rio, então, ele quase que fica retilíneo e a gente chega nessa parte aqui que onde ele tinha um espaço de altitude menor, menos inclinado, mais plano. Ele foi lá e arrastou o que ele conseguiu arrastar. Quando a gente pensar no rio, a gente está falando de deslizamentos, ok? Mas quando a gente vê que o rio está afunilado entre os morros, ele não vai conseguir ir para os lados, porque não tem espaço. Então ele sobe, ele fica afunilado e ele fica restrito literalmente ao desenho do leito dele. Isso tem que ficar bem nítido para vocês. Diferente de áreas onde o rio já é um rio de planície, onde devido à planitude do relevo, o rio ele vai se espalhar e vai alagar áreas mais extensas. E a gente vai indo. Daí vocês pensam, a força que esse rio tem está ligada diretamente à altitude. Os deslizamentos estão diretamente ligados também a esse fato da altitude e da inclinação do terreno. Essa inclinação do terreno vai contribuir demais para esse tipo de catástrofe, ok? Então, muitos dos deslizamentos eles foram potencializados pela ação antrópica, pela ação humana. Porém, em muitos locais, aqui na região do Rio Caí, que é um rio conhecido pelas suas enchentes, nota-se que realmente o excesso de chuva não distinguiu áreas preservadas de áreas não preservadas. Mais uma vez aqui você vai ver uma área mais plana, o rio ele sai inclusive do seu leito, olha quanto sedimento, e muda de lugar de acordo com o relevo. Muita coisa ainda tem que ser feita, muita coisa ainda para se recuperar. É um rio de extrema importância, é um rio que deságua no Jacuim e vai para o Guaíba. Aqui a gente já está numa área mais plana e a gente vai percebendo que os deslizamentos eles vão ficando para trás, ou seja, vão diminuindo, porém vai aparecendo então o assoreamento. O que fica nítido para a gente diferenciar em áreas de terrenos mais íngremes ao longo dos rios, ao longo do leito dos rios, relevo mais acidentado, vai ser mais comum os deslizamentos. O assoreamento ele vai aparecer com força nas áreas mais planas, como vocês podem ver aqui, esses bancos de areia, ok? Enfim, é tanto sedimento que foi arrastado que formou até ilhas ali. A gente vai então chegando aqui em Vale Real,
O objetivo da aula foi mostrar basicamente os deslizamentos e a gente aproveita para ver um pouco do assoreamento que foi causado pela força dessa água e, obviamente, pela ação antrópica. Certo, pessoal? Se inscreve no canal e até a próxima aula.